Agora é hora de economia. Coluna Capital com Flauzino Antunes. 11 horas e 36 minutos, estamos de volta com a programação do Jornal da Moderna e começa agora a Coluna Capital. E o tema da coluna de hoje é o aumento nos preços dos alimentos, que realmente não tem dado trégua aí para os brasileiros. Pois é, Fernanda, em 12 meses a cebola subiu 43,3%, enquanto a batata inglesa ficou 67% mais cara e o tomate 40,90%. Esses três alimentos compõem uma cesta de compra recorrente nos lares brasileiros, sendo adquiridos semanalmente pela maioria das famílias no país. Então, para falar mais sobre o assunto, vamos receber agora o economista Flauzino Antunes. Bom dia, Flauzino. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Moderna FM. Estamos aqui com a Coluna Capital desta semana no Jornal da Moderna FM. Que ótimo, Flauzino. É sempre muito bom te receber aqui para a gente trazer informação sobre economia de uma forma mais leve e mais clara para os nossos ouvintes. E para começar o nosso bate-papo, Flauzino, cada vez que o povo brasileiro vai ao mercado é uma surpresa, porque os preços sempre variam muito. Então, para começar, gostaríamos que você explicasse melhor o porquê dessa variação de valores. A principal índice de qualidade de vida são os preços, né? A gente tem essa preocupação, principalmente aqueles que vivem de forma assalariada, que tem que fechar a conta do mês junto com o salário, né? Não pode sobrar dia para o salário e a gente trabalha sempre para que sobe salário em vez de dia no final do mês, né? Mas a gente tem... isso é uma realidade da maioria dos brasileiros, né? Que são, de uma forma ou outra, assalariados. E os custos de vida têm sempre aumentado, quer dizer, o preço tem aumentado de todas as esferas, né? Seja da forma alimentar, seja da forma de combustível, de energia elétrica, de telefonia, tudo está sendo reajustado, né? Então, a única coisa que não se reajusta é o salário. Verdade. E essa variação é uma coisa que se encadeia uma na outra. Não tem uma explicação só. Ela tem... O diesel aumenta, então isso quer dizer que vai aumentar o preço dos fertilizantes, vai aumentar o preço da gasolina, vai aumentar o preço de vários itens. Uma questão é o dólar aumentar, né? O dólar aumenta, impacta na variação de preços para cima de vários produtos. E a energia elétrica da mesma forma. Então, e quando você soma todas essas variações, ela dá um impacto muito grande na inflação. E particularmente na questão de alimento, a gente teve aí durante a pandemia uma política de favorecimento às exportações de produtos como o arroz, como milho, soja, feijão, enfim, vários itens foram liberados para se exportar de uma forma absurda, porque o governo federal estava precisando recuperar os dólares que eles estavam perdendo na balança comercial e na balança de investimento. Então, a salvação para fechar as contas do governo macroeconômica foi a exportação de produtos agrícolas. Só que daí, internamente, no país, a gente sofreu uma carestia ainda maior, porque a gente, além dos aumentos dos preços locais, faltava produtos, né? Então, era isso um dos fatores muito, assim, fortes nesse aumento do preço dos alimentos. Flauzino, então, só para a gente entender melhor, quando a gente fala, a gente vê na televisão, ali, a gente acompanha um jornal, quando se fala desse aumento dos produtos, a gente sempre escuta, então, que é por causa da inflação. Então, só para ficar claro, então, existem outros fatores, além da inflação, que podem contribuir para esses reajustes? Que preciso deixar claro para o ouvinte que a inflação
ela é o resultado. Ela não é a culpa, ela não é a origem. Então, a origem são fatores que eu mencionei. É o aumento do preço do gás, do petróleo, da gasolina, dos alimentos, da energia elétrica. Tudo isso somando, você dá um impacto na economia que força a inflação a aparecer. Então, a inflação é a soma de todos esses bens quando aumenta de uma vez só. Pois é, Flauzino, muito bom dia. Minha pergunta é a seguinte: a pandemia do novo coronavírus impactou a economia de várias formas, né? Desde o fechamento de empresas, fábricas e desemprego. Mas no final, quem mais sente no bolso é o trabalhador. Como as famílias brasileiras vão conseguir encarar esses reajustes? Olha, o coronavírus, quando ele chega e foi negligenciado pelo governo federal, por alguns outros governos estaduais, ele impactou, lógico, em vários setores, né? Fecharam-se as portas de várias indústrias, de comércio e tudo mais. Mas isso já precisa deixar claro que antes da pandemia, em 2020, em 2019, a crise já tinha sido instalada, né? É importante frisar e ressaltar sempre que em 2019 o PIB brasileiro aumentou 1,1%, né? Quer dizer, já não foi assim aquele espetáculo de crescimento, e haja vista que o governo federal sempre colocou isso como as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência que iriam trazer empregos e tudo mais, e não aconteceu. Daí chega a pandemia, já num cenário de crise, isso acentua, né? Então, vai acentuar, né, porque o auxílio emergencial para as pequenas e médias empresas não chegou. Quando chegou, o juro era muito alto, e teve a preferência de jogar 1,2 trilhões de reais para o setor financeiro, e o setor financeiro não repassou para as empresas. E só no final do ano que veio um auxílio, no meio do ano, né, um auxílio emergencial de 600 e depois reduzido para 300, e agora estamos sem isso. Então, perdão te interromper, Flauzino, e agora está tendo um novo estudo do novo auxílio emergencial de R$250. E pela declaração ainda do presidente de que o país está quebrado, mas fazendo gastos excessivos em outras áreas. Queria saber sua opinião sobre isso. Então, exatamente. O foco do governo federal não foi o combate do vírus e nem também a economia, né? Então, eles se prevaleceram de um outro foco, achando que tudo isso ia passar de uma forma rápida, não ia ter repercussão em nada, e a vida ia seguir de uma forma tranquila. E não aconteceu, né? Então, a gente tem uma dificuldade até na produção de vacina, na compra de vacina, na produção de seringa, de respiradores, de oxigênio, que aumentou a taxa de importação de oxigênio, né? Então, enfim, e não chegou os auxílios para a classe empresarial menores, né? Que são os micro e pequenos empresários, não tiveram o seu auxílio igual as pessoas, trabalhadores que estavam desempregados. Então, isso seria um fator muito importante e teria condição de se fazer e não foi feito, né? Então, a gente vê que o novo auxílio está sendo um clamor por toda a sociedade brasileira para que se tenha, porque senão vai ser um Deus nos acuda, né? Vai ser uma questão que até está refletindo no próprio governo, e ele está tendo que recuar. Recuar por quê? Porque o Guedes, que tem uma ideologia econômica que não deve se ajudar ninguém, só os bancos, ele está tendo que, por pressão política, por pressão social, tendo que recuar na sua análise de economia ultraliberal, né? Agora, assim, o povo brasileiro vai sentir, assim, o trabalhador em si vai sentir muito, porque, como eu falei na abertura, os dias do mês vão sobrar muito mais do que o salário, porque o salário não aumentou, né? O salário mínimo vai ser pouco reajustado, a crise
o desemprego está muito alto, então força com que os salários sejam rebaixados. Né? Você tem uma mão de obra fora do mercado de trabalho, numa ordem de quase 40 milhões de pessoas, é quase uma população do Canadá inteiro, de vários países juntos, né? E com o risco de chegar abaixo da linha da pobreza, em pouco tempo, 62 milhões de brasileiros. Então não vai ter renda nem para comprar o básico. Né? Então, e se aumentar os preços, daí que não consegue acompanhar nunca. Vai ser um sofrimento descabido Flauzino, para o povo brasileiro. Desculpa interromper. Então, diante deste cenário econômico, diante de toda essa análise que você fez, então você ainda acredita que os valores dos alimentos podem aumentar ainda mais durante esse ano? Porque a gente está agora num período de entre safra, então isso aí normalmente também começa de alguns produtos, né? Isso também começa a pesar, porque a gente não tem vai ter falta de produto porque a safra já acabou. Então, replantando, esperando a florada e tudo mais. Isso é um reflexo claro do desmonte de políticas públicas, porque as políticas públicas do governo federal deveriam atender as pessoas mais pobres e atender o mercado. Porque, assim, a Conab é uma instituição do governo federal que compra a parte da produção agrícola e estoca. Para quê? Para que quando falta, ou na entre safra, ou uma pandemia, o governo federal tenha um estoque suficiente para abastecer o mercado e fazer com que os preços caiam. Né? Então, isso está assim, bem claro, por exemplo, no caso do arroz, que em 2014, o estoque da Conab era de 211 mil toneladas. Em 2020, o estoque do arroz foi de 20 mil. Não deu para abastecer nada, não deu para regular nada. E o orçamento da Conab caiu de 2012 de 586 milhões para 63 milhões em 2019. Bom, então isso quer dizer o quê? Engessou, foi uma prática de que fala assim, o governo não vai mais atuar na regulação de preços para a pessoa mais carente, para a pessoa mais de classe média, porque na hora que os compradores de produtos vão colocar nos mercados, nos varejos, naquela quitanda, naquela padaria, eles não vão conseguir comprar produto para abastecer as pessoas. E quando consegue, o preço é muito alto. Então, foi assim, está bem claro que não se investe numa questão de regulação de preço no Brasil, que é uma questão de soberania alimentar. E na outra, não se valoriza a agricultura familiar, foi abandonada a segundo plano e tudo mais, por muito tempo, para que essa produção do agricultor familiar chegue nas cidades. Né? Porque o que a gente consome, quase 70% vem da agricultura familiar e a gente não teve essa valorização. A gente tem visto que o governo federal aposta muito mais no agronegócio exportador, não no mercado interno. Flauzino, então você acredita que o auxílio emergencial neste momento seria então fundamental aí para a classe média e baixa conseguir encarar então essa nova realidade, esses novos aumentos aí de alimentos, que é algo básico aí para a nossa sobrevivência? Seria isso? Então seria uma forma aí das pessoas, da população no geral, conseguir acompanhar e não faltar, né, no final do mês, igual você tinha dito aí no começo da coluna? É fundamental. O auxílio emergencial tem que continuar num valor que dê a condição mínima para brasileiros como nós tenham a condição de sobreviver no nosso país. É importantíssimo que as pessoas entendam que com R$600 as pessoas vão ter que comprar o seu sapato, vão ter que comprar seu pão, vão pagar sua conta de energia, que vai movimentar o recurso dentro da cidade para os próprios micro e pequenos empresários conseguir pagar os salários daqueles que estão empregados. Senão vai virar uma quebradeira geral e o desemprego vai aumentar, principalmente nas cidades médias e pequenas, no Brasil todo.
Flauzino, e falando nisso, Gabriel e eu, Bruno também com certeza, que já estará conosco aqui na semana que vem, já quer te fazer um convite para o próximo tema da coluna da semana que vem ser auxílio emergencial, porque ainda não tem nada garantido, mas já tem algumas sinalizações por parte do governo, inclusive aí falando, né, que talvez quem pague essa conta aí do auxílio emergencial sejam os servidores aí com congelamento de salários e outras questões. Então, a gente queria já deixar esse convite, agradecer a sua participação aqui com a gente hoje e deixar aqui o espaço, né, Gabriel, para você deixar aí sua última colocação. Sim, Flauzino, e agradecer também a disponibilidade e a atenção que você sempre dá ao Jornal da Moderna. E quando tratarmos na semana que vem do assunto do auxílio emergencial, também falar o que o governo poderia estar fazendo. No caso, poderia ser uma redução de salário de políticos ou de regalias para cargos públicos aí para ajudar a população que precisa mais, a população mais carente. Eu agradeço você, Gabriel, agradeço a Fernanda, o Jornal da Moderna e todos os ouvintes que nos escutam hoje aí, né, pelas ondas do rádio ou pela internet, e que todos aqueles que gostem da nossa coluna, fica aí o convite no YouTube, né? No youtube.com/Flauzino Antunes, que a nossa coluna vai estar lá para ser revista, ser ouvida, compartilhada. Cliquem lá para se inscrever no canal, curtam o vídeo e, se Deus quiser, na próxima quinta eu estarei aqui novamente para contribuir aí com o jornal e a explicação para toda a população, né? Com toda certeza. Flauzino, o nome do seu canal é Flauzino Antunes mesmo? O pessoal pode acessar pesquisando o seu nome? Isso, Flauzino Antunes, e o Flauzino é com Z, né? Então fica aí o recado do nosso economista Flauzino Antunes. Muito obrigada mais uma vez e a gente encerra agora então mais uma coluna Capital. Jornal da Moderna.